Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar uma história para vocês de uma questão mais prática que eu vivenciei na minha carreira, né? A gente tem na área de patentes a possibilidade de infração literal, que é quando você copia tal qual aquela reivindicação que está protegida numa patente, ou você pode infringir a patente por equivalência, quando você utiliza meios equivalentes para chegar naquele tipo de proteção. Então, a patente, na verdade, ela vai proteger aquilo que está na reivindicação, a reivindicação que foi concedida, mas a reivindicação tem que ser lida com base no relatório descritivo. O que é o relatório descritivo? É todo documento que descreve aquela patente. Então, esse relatório descritivo ele tem que estar bem detalhado e suficientemente descrito e com vários exemplos para que o examinador, na hora que for fazer a análise, ele entenda que de fato tem suficiência descritiva e aí ele consiga avaliar o mérito, né? Se tem novidade, atividade inventiva, aplicação industrial, a partir daquele relatório descritivo. Muitas vezes ele contém exemplos e esse relatório descritivo é o que vai servir de base para que você interprete a reivindicação. A reivindicação é a parte mais importante da patente, é aquilo que de fato vai ser protegido na sua patente, então ela tem que também estar muito bem escrita. E essa reivindicação, ela pode ter algumas questões um pouco mais amplas do que aquilo que está literalmente escrito. Se tiver escrito alguma informação que no relatório descritivo você consiga chegar a essa conclusão, você entende que sim, aquela patente protege inclusive aquilo que estava no relatório descritivo, independente dela estar explicitamente reivindicado. Então, existe essa possibilidade de infração por equivalência, que é essa questão, você não infringe literalmente aquilo que está escrito, mas você acaba infringindo o que está protegido naquela patente. Aquela patente protege um pouco mais do que aquilo que está escrito. E logo que eu comecei a trabalhar nessa área, eu tive um caso de infração por equivalência, que a gente teve que se defender. Por quê? Porque era um medicamento em que o titular dessa patente desse medicamento alegou que a infração havia acontecido e que era uma infração por equivalência, por ter usado meios equivalentes para chegar naquela composição. Então, vou contar a história para vocês como é que qual que era o medicamento para que vocês consigam entender o caso, né? O medicamento chama rosuvastatina cálcica, é um medicamento para abaixar o colesterol e ele tinha sido recém-concedida a patente no Brasil, mas era uma patente de composição. E essa patente de composição protegia uma composição que tinha fosfato tribásico, no qual o cátion era multivalente. Então é uma composição muito específica, mas com base no relatório descritivo, poderia até ser que tivesse alguma questão com relação a essa equivalência. Então, para avaliar se tinha ou não, a gente precisava avaliar como que estava todo aquele relatório descritivo. E na análise desse relatório descritivo, tinha lá muito explicitamente que o fosfato dibásico não funcionava para aquela invenção. O fosfato dibásico tinha sido utilizado para comparar com o tribásico e a patente foi concedida com o tribásico no qual o cátion é multivalente. Então estava muito claro que a patente não protegia o dibásico, ela protegia só o tribásico, uma vez que era o que de fato tinha o efeito surpreendente. Que no caso dessa patente, o efeito surpreendente era conseguir uma condição extrema de temperatura e de umidade e um produto de degradação muito menor do que quando comparado com o fosfato dibásico. Então estava muito claro que o dibásico não infringiria essa patente. E a empresa que eu trabalhava formulou uma composição de rosuvastatina com fosfato dibásico. Então, teoricamente, não tinha nem que se preocupar com essa alegação de infração. Isso é uma coisa que só a prática ensina a gente, né? Se eu não tivesse vivenciado essa história, eu ia falar, gente, fica tranquilo, não tem perigo nenhum. Mas a gente sabe que na indústria farmacêutica e em muitas outras indústrias existem várias maneiras de se atrasar a entrada de concorrentes no mercado. E essa foi uma maneira em que a AstraZeneca, que era a titular dessa patente, encontrou para tentar segurar um pouquinho a entrada de alguns genéricos. Então, ela alegou infração por equivalência através dessa patente que protegia o fosfato tribásico. E aí tiveram várias situações em que a empresa que eu trabalhava precisou se manifestar com vários pareceres para mostrar que não tem como nem alegar infração por equivalência, porque era uma composição totalmente diferente e que inclusive não estava reivindicada, não estava nem no relatório descritivo como sendo parte daquela invenção. Muito pelo contrário, era uma parte do relatório descritivo que mostrava como a invenção era superior, que eles tinham conseguido essa invenção porque eles tinham de fato feito alguma coisa muito diferente de básico, né? E aí, além dessa briga judicial, né, para mostrar que não tinha infração, a empresa que eu trabalhava também entrou com uma ação judicial para que mostrasse que essa patente de fato não deveria ter sido concedida, porque essa questão de fosfato tribásico já era do estado da técnica. Muitas estatinas já tinham utilizado esse mesmo recipiente para fazer composições, estabilizar e deixar em condições que tal qual tinha naquela patente, com baixo produto de degradação, quer dizer, então tinham duas situações aí.
a patente era nula, de fato, ela não deveria ter sido concedida, porque a gente conseguiu achar vários documentos mostrando que não teria atividade inventiva e que essa patente nem merecia ser concedida, mas mesmo que ela fosse concedida, a empresa que eu trabalhava não infringia essa patente por equivalência. Por quê? Porque o próprio relatório descritivo já descartava essa opção de fosfato de básico. E isso só a prática te mostra, porque uma vez que você aprende, vamos ler o teor da reivindicação, tá joia? A reivindicação fala de tribásico, beleza. Vamos fazer o de básico, vamos. Tem problema? Não tem. E aí se você percebe que sim, pode ser que tenha problema, pode ser que tenha essa alegação de infração por equivalência. Então, tem que ficar muito atento para questões que vão muito além do que a gente acaba pensando como uma parte mais teórica, né? Então, na teoria, pode ficar tranquilo, o risco é mínimo. Mas na prática, a gente sabe que existem possibilidades de ingressar com ações judiciais de infração por equivalência e que você precisa ter argumentos, precisa ter noção de como que você vai lidar com essa situação, principalmente com relação à validade dessa patente. Será que essa patente é válida mesmo? Será que a gente não consegue fazer uma busca de anterioridade e encontrar outras estatinas, outras possibilidades de composição que já eram anteriores a essa e que mostravam que tinham essa mesma estabilidade com esse mesmo recipiente? E aí isso é uma maneira de você anular essa patente. Ou então, será que a gente também não consegue comprovar que de fato nem por equivalência você estaria infringindo, porque já era uma maneira de formular uma composição, já existia isso que a gente chama de domínio público no estado da técnica, então não teria nem como considerar essa alegação? Então são coisas que a gente precisa pensar e se preparar e se precaver, mesmo que a gente pense que não tem problema, é tranquilo. Esse risco de alegação de infração por equivalência existe em vários tipos de situações. Então é uma maneira de você também se resguardar e tentar mitigar o máximo que puder esse risco, tentando ver como que você vai contornar de uma maneira bem robusta uma patente para que você consiga ter um lançamento tranquilo, consiga ter segurança jurídica e não tenha problema judicial. Então é isso, um super beijo, até mais!